Hello everyone! Tudo bem, oitavo ano? Vamos lá para mais uma videoaula, hein? O assunto de hoje é regular verbs. São os verbos regulares em inglês. Não são os únicos verbos existentes em inglês, mas vamos começar por ele, tá? Hoje é simple past. Vamos ver o passado dos verbos regulares. No passado existem os verbos regulares e os irregulares. Irregulares são uma infinidade. E o regulares ele é um pouco mais simples da gente entender, tá? Primeiro começando pelo simple past. Simple past é usado para enfatizar uma ação que iniciou e terminou no passado. Então, ontem eu tive aula de inglês. É algo que já foi feito, tá certo? Aqui exemplos. I play basketball on weekends. Eu jogo basquete nos finais de semana. Isso é o que eu costumo fazer. Mas não é uma ação que eu já fiz e eu tô dizendo que eu já fiz. Esse aqui eu tô falando do que eu costumo fazer no final de semana, tá? E aí, no passado, ela ficaria I played basketball last weekend. Eu joguei basquete no último final de semana. Geralmente, as frases no passado, ela vem identificada por esse last, que tá aí na frase. Last significa o último. Então, last weekend, no último final de semana. Se eu falar last year, ano passado. Last month, mês passado, certo? Então, last, yesterday, dá o sentido de algo que já aconteceu, de passado. Vocês observaram que o play, no passado, no finalzinho dele foi acrescentado o quê? Um ED. E esse ED identifica justamente o passado dos verbos regulares. Os verbos regulares, eles sempre vão ter o passado em ED, certo? E aí vai depender muito da terminação do verbo. Existe uma regrinha, eu vou já explicar para vocês. Então, deixa eu ler aqui. O verbo play, jogar, ganhou a terminação ED para ficar no passado. Ele é chamado de verbo regular. Os verbos regulares ganham a terminação ED, D ou IED. Vai depender da regra em que ele se encaixa. E aqui eu coloquei as regras. Se o verbo já terminar em E, exemplo, love, que é o verbo amar, love, você acrescenta apenas D, não vai repetir o ED. Se ele já terminar em E, acrescenta apenas o D. E aí no exemplo está free, freed. Se o verbo terminar em Y, como foi o caso do play, no exemplo que nós vimos, eu vou acrescentar ED. O importante é que o verbo regular, ele sempre termina com ED, certo? Tem que ter essa terminaçãozinha do ED. E aí vai depender se ele se encaixa em cada uma dessas regras. Então, como terminou o verbo já com E, eu acrescento apenas o D. Se o verbo terminar com Y e antes desse Y vier uma vogal, como é o exemplo do play, eu vou acrescentar ED. Se o verbo terminar em Y, mas antes do Y vier uma consoante, aí eu vou tirar esse Y e vou acrescentar IED. E aí no exemplo tá dry, mas um outro verbo que termina com Y e antes dele vem uma consoante, cry, que é o verbo chorar, CRY, cry. Aí o passado dele eu tiro esse Y e coloco quem? IED, certo? Se for uma consoante, mais uma vogal tônica, mais uma consoante, que a gente abrevia por CVC, você vai repetir a última consoante. Um exemplo, plan, plan. Olha aí a vogal tônica, plan. E ele terminou em consoante, que é o L, vogal, que é o A, e outra consoante, que é o N, plan. Então, vou dobrar o N e acrescento o ED. Então, essas são as regrinhas principais para vocês fazerem o passado dos verbos regulares. Eita, tia, e é porque tu disse que era fácil, né? É fácil, tudo é prática, certo? Nos exercícios vocês vão ver que não é essa dificuldade toda, não. Nos demais verbos, permanece a regra de simplesmente acrescentar o sufixo ed. Vamos aqui para alguns exemplos. Work, terminou só no K. Ele vai entrar em quê? Na regra geral, acrescenta ed. Like, like terminou com E. Eu faço só o quê? Acrescento D. Study, que é o verbo estudar.
terminou em Y, mas antes do Y vem quem? Uma consoante. Tiro o Y e acrescento IED no lugar. Ok? Fixa bem o exemplo. Então, I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Olha lá o yesterday, me dizendo que é passado, ontem. She liked apples. Ela gostava de maçã. They studied for the test. Eles estudaram para a prova. Certo? Não se assustem. Inicialmente pode dar aquele tilt, né? Por algumas regrinhas, mas tudo é prática, tá? A gente vai resolver um TDzinho que eu coloquei, que já vai ficar à disposição de vocês, e aí vocês respondam. Anotem dúvidas que tenham aí desse assunto. E a gente se vê na aula online, na aula ao vivo, para retirada de dúvidas, correção de atividades. Tranquilo? Então, a gente se vê logo mais. See you soon. O assunto era esse de hoje. Bye, bye.